Olá a todos do portal Clique PB. O assunto hoje é diversidade. Vamos conversar aqui com Vitor Pilato, que é o coordenador do Espaço LGBT, uma iniciativa do governo do estado. Vitor, prazer ter você aqui. E para começar, eu queria que você dissesse para a gente, assim, de forma bem ampla, quais os principais desafios de se combater a LGBTfobia? Primeiro, agradecer ao Clique PB pela oportunidade, a você, Eliseu, pelo momento, e as pessoas que estão nos vendo neste momento. A dificuldade que nós temos mais de combater a LGBTfobia é questão de cultura e comportamento, né? Leis são importantes, portarias, decretos, esses instrumentos que nós temos legislativo, né? Mas se a gente não muda a cultura, não muda a tradição, não muda o comportamento, maneira de pensar e de agir das pessoas, a gente vai avançando a passos de tartaruga. A gente avança, mas muito devagar em relação a isso. Teve vamos dizer assim, uma lei que deu muito o que falar, que foi aquela lei do cartaz. Muita gente questionou. Tem necessidade de se colocar um cartaz em cada estabelecimento? Ou isso aí é um avanço? Isso é a única coisa que se produz em termos de defesa aqui no estado, é colocar um cartaz nos estabelecimentos? Como é que você enxerga isso? É um avanço porque se fala que todas as minorias vão querer um cartaz no estabelecimento. Isso não é verdade. Porque nós somos o país que mais mata mulheres e LGBT. Ou seja, questões do machismo, do sexismo, da misoginia está presente nisso aí. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos Lei Maria da Penha, nós temos Lei do Feminicídio, Lei da Importunação Sexual, ou seja, nós temos o Estatuto, ou seja, leis e legislações para essa população. Para a população LGBT nós não temos nada a nível nacional. Nós temos iniciativas nos estados e municípios, mas nenhuma lei que garanta isso a nível de Brasil. Então há necessidade sim disso, porque as outras populações existem legislações que amparam, que resguardam, mas a população LGBT não tem. Então é necessário sim, pelo menos por enquanto. E enquanto a gente não tem uma legislação que avance nesse sentido em nosso Brasil. Você falou aí que não é suficiente, né? Esse cartaz não seria suficiente para combater esse tipo de preconceito. E a gente sabe disso porque aqui na Paraíba tem um espaço, que é o espaço que você coordena, que é só com esse foco, né, de proteger, salvaguardar a população LGBT. Fala um pouquinho sobre esse espaço, como é que ele funciona, qual o objetivo dele e conquistas que vocês já tiveram lá. Nós somos o Centro Estadual de Referência dos Direitos de LGBT e Enfrentamento à LGBTfobia da Paraíba, que nós chamamos, que tem o nome social, de Espaço LGBT. É um serviço da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. É uma secretaria que tem 3 gerências executivas: Política para as Mulheres, Racial, LGBT. E dentro dessa gerência tem os serviços e tem os conselhos. E nós somos um dos serviços dessa secretaria. E ano passado nós inauguramos o Espaço LGBT de Campina Grande. Esse aqui de João Pessoa existe desde 2011. Nós fomos inaugurados em 25 de maio de 2011, né, às 8h15 da noite. Nós fomos inaugurados, foi uma das ações do 100 dias de governo do ex-governador Ricardo Coutinho, e que agora, no governo João, a gente dá continuidade e tem a satisfação de continuar essa política que nós achamos importante. Se não me engano, esse espaço foi um dos primeiros do país. Como é que anda a Paraíba com relação vamos dizer, ao direito da população LGBT? Estamos na vanguarda, estamos no atraso? Como é que a gente está? Atualmente, nós estamos privilegiados, né? Nós estamos na vanguarda. Até porque, em relação a centros de referência, nós não fomos os primeiros. A Paraíba não foi um dos primeiros estados. Mas, hoje, pelas pesquisas e pelo Fórum Nacional de Gestores LGBTs,
Os centros de referência para essa população, eles estão se tornando misto de direitos humanos para poder sobreviver financeiramente. E, especificamente, nós não temos conhecimento que tem o da Paraíba, que fica nas duas cidades, João Pessoa e Campina Grande, e o municipal do Recife. Assim, com os dois estados, né? Mas nos outros estados estão se tornando misto por uma questão política e também financeira. Nesse lá no espaço LGBT, vocês fazem trabalho só educativo, um trabalho só de conscientização, ou vocês também fazem um acolhimento, alguma coisa assim, situação de violência, né, contra a população LGBT? Como é que funciona? Nós fazemos o acolhimento. Esse acolhimento é feito pelo assistente social ou ex-agente de direitos humanos. Essa triagem inicial, depois essa pessoa é encaminhada para ou o serviço social, para programas sociais, ou para o jurídico, para a orientação jurídica. Nós judicializamos mudança de prenome e sexo jurídico e também tem acompanhamento psicológico, tanto as usuárias e usuários como a sua família. E nós também temos o acompanhamento psicológico para mudança de prenome e sexo jurídico. Então, e nós fazemos busca ativa ou na rua ou na residência da vítima, ou em hospitais, ou seja, onde a pessoa esteja, nós fazemos a busca ativa. E qual a principal demanda? A principal demanda é violência familiar seguida de institucional. E a família, nós tentamos fazer o trabalho com a família, mas o êxito ainda é muito aquém do esperado. Por que você acha que esse êxito ainda é aquém? Porque é uma família ainda que está arraigada às tradições de preconceito e discriminação, por nós sermos um estado que estamos numa região nordestina, ou seja, o machismo, o sexismo, a misoginia, o preconceito e a discriminação ainda é muito junto à nossa cultura. E como quebrar esse preconceito? É as pessoas conscientizando que são pessoas, são seres humanos que precisam viver a sua sexualidade, a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero de uma forma plena. Porque isso está acarretando, e nosso estado tem acontecido muito suicídio, principalmente de jovens. E principalmente jovens LGBTs. Então, isso é no Brasil todo que está sendo acometido. E a violência é gritante. O nosso estado já chegou a ser o primeiro do Nordeste e fica disputando com Alagoas e Pernambuco qual é o estado que mais mata LGBT no Nordeste. E a nível de população, já chegamos, de 2011 para cá, a ser o que mais mata no Brasil a cada 100 mil habitantes. Por quê? Olha a população da Paraíba, e em 2011 foram 20 homicídios de LGBT. E no estado de São Paulo, olha a população de São Paulo, e São Paulo chegou a ter quase 60 homicídios naquele ano. Então, é surreal essa situação. Então, a Paraíba acaba despontando nesse sentido. Apesar de que, na Paraíba, nós estamos vindo num declínio de mortes da população LGBT de 2011 a 2019, nós temos tido um declínio. Até porque, na Paraíba, de uma forma geral, o CVLI tem tido declínio. Ou seja, os crimes violentos, letais, intencionais da população da Paraíba, ela tem diminuído. E isso tem tido impacto também na população LGBT. E como é que acompanha esses dados aí? Vocês têm alguns dados, você recebe da Secretaria de Segurança? Isso existe no Brasil, essa quantificação dos crimes contra a população LGBT, ou é uma coisa que só existe aqui no estado? Nós temos conhecimento que só a Paraíba, de uma forma institucional, governamental, é a Paraíba que faz esse levantamento. Quem faz esse levantamento a nível de Brasil pela mídia, ou seja, rede social, sites, portais, entre outros, são o GGB, o Grupo Gay da Bahia, faz esse levantamento muito antes. O MEL, o Movimento Espírito Lilás, faz, já pegando do GGB, a partir de 1990. E nós, quando assumimos o governo em 2011, nós temos, a cada ano, melhorando a ferramenta da subnotificação. Cada ano a gente vem vendo que precisa de uma ferramenta a mais
para não ter subnotificação das mortes da população LGBT. E é uma parceria da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, junto com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, através da Polícia Civil. Aí isso inclui a Delegacia de Crimes LGBT-fóbicos, de intolerância religiosa e raciais, junto também com o setor de planejamento estratégico, que antes, no governo anterior, era a delegada Cassandra, que agora é delegada adjunta, mas que vem nessa parceria com esse levantamento de dados. Então, nós levantamos a orientação sexual e identidade de gênero, fazemos um pré-levantamento sobre isso, enviamos para a secretaria, ela levanta mais dados sobre essa vítima, a gente fecha um formulário e vai para o levantamento do dado mais concreto. Esses dados aí e essa situação de crimes homofóbicos vai entrar em pauta na Assembleia, né? Foi instalada lá uma CPI só para investigar crimes homofóbicos. Como é que a população LGBT recebe uma notícia como essa? A população LGBT, ela tem recebido com bastante êxito essa iniciativa da deputada Estela. Então, eu espero que a gente possa, no final desse processo, a gente ter um relatório bastante constante dessa CPI, porque a CPI é para isso, é para levantar dados, escutarem as pessoas, escutarem os entes envolvidos, movimento social, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, escutar todos os atores e atrizes que estão envolvidos nessa situação e a gente fazer um relatório, porque tem muitos casos na Paraíba que precisa de resposta. E a gente deve, enquanto instituição pública governamental, dar essa resposta a essa população. Porque tem casos que a gente só teve, por exemplo, o cabo da PM que foi expulso, inclusive ele já era da reserva e de Patos, que fez um serial killer de mortes, ele só foi condenado até então por uma tentativa de homicídio, mas ele tem de 4 a 5 homicídios da mesma forma. Ou seja, quando a gente fala de serial killer é porque tem aquele mesmo modo operante. Então, é isso que a gente precisa dar uma resposta à sociedade. E outros casos que a população LGBT foi pega no local, foi desovada, geralmente aqui, quem é de João Pessoa e região sabe que a Praia de Jacarapé tem sido esse espaço, e isso também tem acontecido com a população LGBT. A gente precisa dessa resposta e esperamos que seja através da CPI. Ô Vitor, com relação a políticas públicas do Poder Executivo, na área de habitação e qualquer outra área, existe hoje aqui no Estado alguma política que garante o direito, vamos dizer assim, uma preferência da população LGBT? Eliseu, é muito importante essa pergunta, porque desde 2011 que a gente vem implementando essa política. A criação do espaço LGBT, a criação do ambulatório TT, de saúde integral para essa população, que na época foi o primeiro do Nordeste a ser criado. Nós temos as celas para LGBT no sistema prisional. Nós temos leis, decretos dessa população, que garanta os direitos dessa população. Nós temos o espaço LGBT de Campina Grande. Nós temos a delegacia, que nós mantivemos a continuidade dessa política da delegacia. Ou seja, nós temos várias situações em relação a isso. E outra coisa, como você perguntou em relação à habitação, nós temos conseguido inserir pessoas LGBT em situação de rua, né? A gente criou 3 populações específicas em relação habitacional. Pessoas que literalmente estão na rua, dormindo em praças, em parada de ônibus, nós temos esse levantamento. Essa semana mesmo, uma nossa usuária foi escutada pela equipe da CEAP e vai assinar o seu contrato habitacional. Temos as pessoas que vivem em casas cedidas, ou de amigos ou de familiares, e tem as pessoas que não têm residência, ou seja, nós criamos 3 categorias de pessoas.
urgência e emergência habitacional, social, em urgência e as que estão necessitando de habitação. Então a gente tem feito esse trabalho, né, e também de conscientização, principalmente ao emprego dessas pessoas. Porque o que é que acontece também? E isso é dito pela população de travestis e transexuais que hoje estão na rua fazendo o seu trabalho de prostituição. O mesmo empresário que abre a porta do seu carro à noite para fazer o trabalho é o mesmo empresário que fecha a porta da sua empresa durante o dia para dar pelo menos um trabalho de serviços gerais. Então, nós não queremos muito. E nós temos já pessoas LGBTs que podem estar, principalmente travestis e transexuais, que da sigla é o que sofre mais a discriminação e o preconceito latente no seu dia a dia. É essa população que sofre mais e que a gente tem tido um olhar mais delicado e mais específico em relação a isso. Não está na recepção de um hotel, não está trabalhando diretamente com o público, porque capacidade muitas vezes tem. E muitas vezes não tem qualificação porque também a escola expulsou. Então a gente também quer existe um preconceito, tanto no âmbito da escola, no âmbito profissional, né, do empresariado. Você acha que existe um preconceito generalizado? Ainda não se quebrou isso? Não. Principalmente começa em casa. Quando não tem um acolhimento de casa que vai para a rua, que resta a prostituição. Se está estudando, para de estudar, porque o trabalho é mais à noite e durante o dia tem que descansar e à noite ir para o seu trabalho. Então, a discriminação familiar, aí chega na instituição de ensino, a escola. Também não termina seus estudos, consequentemente não tem qualificação, não chega à universidade. Então, poucas mulheres transexuais e travestis chegam a terminar o ensino médio, chegam na universidade. Então, nós queremos, aos poucos, ir mudando isso aí. Mas ainda é um preconceito ainda muito grande. A gente tem quebrado essas barreiras, mas ainda temos muita estrada a caminhar. Vitor, e no âmbito federal? O governo assumiu aí, né, a polarização, um governo que era mais de esquerda saiu, entrou um governo que é mais conservador. E o que isso representa para a população LGBT? A gente tem visto um retrocesso, né? E isso a gente, enquanto também visão de governo e visão de movimento social, não só o Brasil, mas muitos países têm feito presidentes totalmente alheio ou retrocesso, reacionário à população LGBT. Então a gente tem visto, a gente já tinha apontado nas eleições de países antes do Brasil, como os Estados Unidos, de presidentes que iriam diluir a política LGBT na estaca zero. E isso está acontecendo no Brasil. O Conselho Nacional já foi destituído através de uma canetada de decreto. E não só foi o LGBT. Muitos outros que não era criado por lei, foi extintos. A política nacional estagnou, parou, não existe mais política. O que ainda tem é a gestora LGBT nacional, dentro de uma coordenação, um ministério totalmente engessado, que não consegue implementar nem encaminhar com a política, porque isso é uma diretriz do executivo maior. Acredito eu que ela ainda esteja lá na coordenação, porque ele ainda está na implementação do PPA do governo anterior, mas a partir do próximo ano é o PPA do governo atual, então a extinção é chegar a zero, literalmente. E a gente não vê futuro com êxito e promissor para a política LGBT no Brasil. A gente não vê. E os estados também que estão aderindo a essa política, a probabilidade é de estaca zero, se não já chegou a isso. Os únicos que ainda resistem são justamente os governos de esquerda, os governos progressistas e os governos que enxergam essa população também como uma população que faz parte do âmbito da sociedade.
A gente conversou aqui com o Vitor Pilato, ele é coordenador do Espaço LGBT. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui. E para encerrar, deixar a palavra com você. Se tem mais alguma coisa a acrescentar? Só agradecer o espaço, né? É muito importante a gente estar falando sobre esse tema, porque ainda tem muitos a caminhar, a avançar em relação às políticas identitárias, ou seja, da política LGBTQI, e nós temos muitos desafios à frente, né? Tanto na implementação da política, como na mudança de comportamento das pessoas. A gente precisa abrir mentes e corações para um futuro melhor. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu.